Numa obra de arte do mestre Picasso, Guernica, vi tanta emoção, explodindo uma bomba de ódio, dividindo o povo de uma nação. E nas torres do meu pensamento, naquele momento, pintava Gaudí. Eu senti o desejo de ser o salvador dali. Eu vou ler aqui um trechinho do livro Sociedade Planetária, Mundo Natural e a Competitividade Fraterna. Eu vou ler o capítulo aqui, relativização dos valores. Relativização dos valores. Relativizar as coisas. Assim como a teoria da relatividade do Einstein serve para a gente compreender as grandezas cósmicas, o tempo e essas coisas todas, os valores da vida também podem ser relativizados. Eu vou mostrar para vocês. Fica na página 180 do nosso livro. A relativização dos valores. Há uma enorme distância entre perder ou se desfazer de algo por desprendimento, valor relativo das coisas. Falando em valor relativo das coisas, me lembro do meu parceiro nordestino Dedé Nepó, que depois de alguns anos morando na cidade do Rio de Janeiro, fez a si mesmo o seguinte questionamento: que diabo eu estou fazendo aqui? Moro num barraco cercado de pobreza e violência. Trabalho feito um cachorro para ganhar uma mixaria. Tomo 2 ônibus lotados de manhã e 2 à noite para ir e voltar ao trabalho. Sou discriminado, me chamam de Paraíba pejorativamente. Ando exprimido na condução, vivo oprimido no meio de bandidos e de policiais. E o meu esforço não me faz melhorar de vida. Vou voltar para o meu Rio Grande do Norte. Lá eu me arrancho numa casinha com alpendre, na beira da praia de Baixa Grande, consigo ficar perto dos meus bruguelos, pesco meus peixinhos, tomo umas cachaçinhas cercado pelos meus companheiros pescadores e fico muito mais relaxado e descansado para fazer amor com a minha nega véia quando chegar de noite. Perto do que eu tenho aqui e perto do que eu sou aqui, lá eu tenho riqueza e lá eu sou eu mesmo, lá eu sou Dedé Nepó. Eu vi isso aqui desse meu amigo, que é parceiro de uma música minha que eu toco aqui de vez em quando. Ele é parceiro da música Fundamental, que eu gravei no meu disco mais recente, junto com o João de Deus, outro grande poeta lá da minha terra. Dedé morou aqui, veio tentar fazer uma carreira, nunca decolou. A única coisa que ele fez foi, indo na minha casa, a gente fez umas músicas juntos, fez essa música especialmente, né? E Dedé Nepó viveu mal, era metalúrgico, trabalhava muito longe, pegava 2 ônibus. Um dia ele se questionou: Marcos Luciano, o que é que eu estou fazendo? Vou pegar meus filhos, vamos embora para o Rio Grande do Norte, que lá eu sou rico. Na beira da praia onde ele morava, numa casinha simples, ele tinha aquele universo maravilhoso para viver. Então ele foi-se embora, e depois que ele disse: eu vou voltar para o Rio Grande do Norte, lá eu me arrancho numa casinha com alpendre na beira da praia de Baixa Grande, consigo ficar perto dos meus bruguelos, pesco meus peixinhos, tomo minhas cachaçinhas junto com meus colegas pescadores e vou embora. E ele disse assim: eu vou para lá porque perto do que eu tenho aqui e sou, lá eu tenho riqueza e sou eu mesmo. Dedé, em sua nova maneira de enxergar o valor das coisas, veja bem, a relatividade dos valores, né? Ele comparou o que ele vivia aqui com o que ele vivia lá e ele descobriu que lá ele estava muito bem. E aqui ele era simplesmente um cara exprimido no meio de uma multidão, buscando uma coisa que talvez ele não conseguisse. Então, em sua nova maneira de enxergar o valor das coisas, Dedé retomou a Baixa Grande e desfrutou dos mais ricos e felizes anos de toda a sua vida. Dedé já é falecido, Dedé Nepó. Gosto de lembrar os malandros do Rio de Janeiro, no início do século XX, quando quer exemplificar a relatividade dos valores. No início daquele século, os malandros eram perseguidos pela polícia, que defendia os interesses da sociedade equivocada e burguesa daquela época do Rio de Janeiro. A sociedade carioca do final dos anos 20, no século XX, julgava aqueles homens delinquentes e vagabundos. Alguns anos depois, esses mesmos homens que foram perseguidos tornaram-se heróis por terem sido os pais das escolas de samba de hoje. As grandes escolas de samba, que na atualidade geram riquezas, tanto materiais quanto imateriais, e ainda por cima atraem turistas dos 4 cantos do mundo para a cidade do Rio de Janeiro, foram criadas por malandros. Ao olhar daquela sociedade careta, atrasada, ultraconservadora dos anos 20, eles eram malandros, vadios, não prestavam para nada, e eles estavam fazendo nada mais e nada menos do que forjar a alma da cidade maravilhosa. Esses malandros terminaram por marcar a identidade do povo do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, exatamente por serem malandros. Se eles não fossem
malandros não pudessem dispor do tempo que eles tinham para compor, para fazer música, para ficar naquelas tendinhas, tomando as timbuquinhas, tocando seus instrumentos, não existiria a grandeza do Carnaval do Rio de Janeiro. Esses personagens chamados bambas, que era um eufemismo usado por eles mesmos para se autovalorizar, porque a sociedade via eles como nada, né? A sociedade careta como hoje nós temos, ultraconservadorismo ainda no Brasil, que quer a gente voltando de retrocesso quando deveria estar olhando para o futuro. Continuamos, nós ainda somos um país muito careta e muito atrasado, porque não consegue enxergar a verdade, não consegue enxergar o futuro e se deixa enganar por caosinho de pessoas ultraconservadoras com os filminhos mentirosos na internet, né? Então, esses homens se autodesignavam bambas, para mostrar suas importâncias, as suas lideranças no seu ambiente onde eles atuavam. Ao invés de ser uma horda de malandros, como eles eram vistos pela sociedade equivocada daquela época, eles eram nada mais nada menos que, para eles mesmos e para quem os admirava, os bambas, né? Eram, para os bacanas do seu tempo, somente vagabundos que mereciam e deveriam ser perseguidos. Eles eram homens talentosos que estavam criando um futuro, a base psicológica, cultural e moldando a alma de uma cidade. Por isso precisavam dispor dos seus tempos e de liberdade suficiente para desenvolverem seus processos criativos. Por causa disso, eram mal interpretados pela sociedade equivocada daquela época, que não os vendo enquadrados num trabalho formal, só conseguia designá-los como vadios e desocupados. Estácio, bairro próximo à Praça 11 e ao Mangue, onde funcionava a zona do Baixo Meretrício, foi o ponto de morada ou passagem de todos os bambas e grandes sambistas da época de ouro do samba. Os grandes cantores do rádio passaram a frequentar aquele local, buscando enriquecer seus repertórios. Ali, em 1928, não por acaso, havia nascido a primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, fundada por uma turma de bambas, do qual faziam parte Ismael Silva, Alcebiades Barcelos, o Bide, Armando Massal, o Massal, Oswaldo Vasques, o Baiaco, Silvio Fernandes, o Brancura e Edgar Marcelino dos Passos, o Mano Edgar, dentre muitos outros. Eles se reuniam na subida do Morro de São Carlos, no bairro do Estácio, um lugar barra pesada do Rio daquela época, quando a cidade passava por grandes transformações. No Rio de muitas transgressões, o Estácio era reduto da massa chamada pelos bacanas, desocupados e trabalhadores informais, dedicados à jogatina, ao amor das mulheres livres, ou como a sociedade da época chamava, mulheres de vida fácil, né? E os malandros. Naqueles anos 30, bambas eram os líderes desse universo informal que acontecia a revelia da cidade organizada em outros moldes. Esses homens eram chamados de malandros equivocadamente, já que eles produziam arte, cultura, não eram vagabundos e sim artistas. Se reuniam nos botecos para cultivarem a boemia e tudo que a ela fosse afim. E uma curiosidade, nessa mesma geografia humana, nas mesmas condições espaciais e temporais, o Mangue, o Baixo Meretrício, o Morro de São Carlos, o Estácio dos anos 30, vindo do Nordeste brasileiro, se instalou ali e começou a exercer suas atividades musicais, um dos maiores fenômenos da música brasileira, aquele que mais tarde se tornaria o criador do baião, um ritmo novo e seria sucesso em todo o Brasil, do qual se tornaria o seu rei, o cantador pernambucano de Exu, Luiz Gonzaga do Nascimento, o nosso querido Gonzagão. Isso prova que Deus escreve por linhas tortas e que nem sempre as pessoas equivocadas que se acham donas da verdade sabem onde estão a verdade. A verdade está com o povo e ela precisa ser colocada de baixo para cima, porque de cima para baixo já colocaram e nós estamos vendo que não dá certo. Desejo de ser o salvador daqui